Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um Minutos de Combate com o pastor Isaac Lufungula. Eu quero partilhar rápido consigo uma palavra da parte de Deus que está lá em 1 de Pedro, na primeira epístola do grande apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 1, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e toda murmuração, deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como a meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então Pedro aqui está a escrever para a igreja que está lá em Roma, e Pedro vai dar aqui alguns conselhos. Pedro vai dar aqui algumas palavras, isso ele escreve cerca do ano 60 depois de Cristo. Ele vai falar sobre o sofrimento dos cristãos, e as palavras-chave nesse texto ele vai falar sobre sofrer e o sofrimento em Cristo. Pedro aqui vai dizer assim no versículo 1: deixando, pois, toda malícia e todo fingimento, ou todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. No versículo de número 2, quando eu quero fincar essa palavra dos minutos de combate aqui, ele vai dizer assim: desejai afetuosamente. Em outras traduções ele vai dizer: desejai ardentemente como a meninos novamente nascidos o leite racional, para que por ele, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Queridos, eu, quando leio esse texto, esses dias estou brincando muito com meu filho no colo, eu fiquei pensando assim, como meu filho está robusto, cada dia que passa ele cresce, e só tem um tipo de alimento que está a fortalecê-lo, só tem um tipo de alimento que está a cuidar dele, e esse alimento é o que? É leite. Quantas vezes você vê uma criança, um recém-nascido, vai se desenvolvendo simplesmente por causa do leite? E Pedro vai dizer: desejai como a menino novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então Pedro vai falar do novo nascimento em Cristo, e ele vai pegar essa imagem do novo nascimento e vai transferir para uma criança que nasceu, um recém-nascido. E o recém-nascido, ele não precisa de mistura, e Pedro vai falar sobre o leite não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós crescemos através de quê? O leite racional. Que leite é esse que Pedro fala aqui que não é falsificado? Pedro vai falar sobre a palavra de Deus. É um leite não falsificado, é um leite puro, é um leite santo, é um leite que não tem mistura. Quantas vezes nós vemos aí pessoas usando de métodos para fazer a igreja crescer, para manter os crentes dentro da igreja? Nunca se viu como na história da igreja o que estamos vendo hoje, os métodos mundanos entrando dentro da igreja simplesmente para fortalecer, para empazinar os crentes, para deixar crentes anêmicos, crentes empapuçados, porque muitos crescem, muitos engordam, mas não são saudáveis, porque a palavra está sendo misturada. No Namíbia as mamás cantavam um hino que dizia assim: palavra dele não mistura. É interessante que quando elas cantavam esse negócio, palavra dele não mistura, nós temos uma mistura no meio evangélico. Mas Pedro vai dizer: desejai ardentemente, afetuosamente, como a menino novamente nascidos o leite racional. Então a palavra de Deus é o leite que nós precisamos. A palavra de Deus é o leite que nós desejamos. A palavra de Deus é o único leite pelo qual nós podemos alcançar fortalecimento espiritual. Por isso a Bíblia vai dizer: desejai afetuosamente como a menino novamente nascido o leite racional. O que você está buscando na igreja? O que você está buscando nos cultos, nos congressos? O que você está buscando nas campanhas? Será que nós estamos buscando leite racional não falsificado? Nós temos assistido culto que fazem tudo menos pregar a palavra. Nós temos visto lugares que dão todo tipo de show menos a palavra. Eu falei em algum lugar que se diminuam os shows, que diminuam os teatros, que diminuam as apresentações, que haja mais espaço para a palavra.
O que nós precisamos hoje é um momento de espaço para a palavra. Não há avivamento sem a pregação da palavra de Deus. Não há avivamento sem uma volta para a Bíblia. Não há avivamento se a juventude, os meus companheiros jovens não desejarem afetuosamente, desesperadamente, o leite racional como um menino novamente nascido e não falsificado. Não vamos aceitar, irmãos. Abra os teus olhos. Precisamos de mais de discernimento. Nós sabemos que a nossa geração espiritual, ela tem muita coisa menos discernimento espiritual. Ela tem carro, tem dinheiro, tem propriedades, tem um monte de coisas, menos discernimento espiritual para desejar, como a meninos novamente nascido, o leite racional. Esse é o conselho do apóstolo Pedro para nós. Se nós queremos crescer firmes, se nós quisermos ter um crescimento saudável, vamos ver a criança que talvez pelo menos até 1 ano de idade ela só está tomando leite, mas ela se fortalece. É interessante que no mundo espiritual, no meio da igreja, já está aparecendo os NA 1, NA 2, NA 3 espiritual para substituir o leite puro. Amado, toda teologia que não for baseada na palavra é anátema. Toda campanha, por mais que funcione, se não estiver com base na palavra, é anátema. Nós precisamos olhar para a Bíblia e desejar. A Bíblia diz: assim como a coça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Amado, uma vez eu cheguei em casa e a minha esposa e os outros meus filhos estavam assistindo televisão e o Joab estava no quarto e chorava desesperadamente. Quando eu entrei no quintal, eu ouvi ele pela janela em gritos. Eu pensei que não havia ninguém em casa. E quando eu entrei correndo, eu cheguei, todo mundo assistindo televisão, e eu falei: se não estão ouvindo o menino aí? Eles estavam com a televisão alta, e quando pegaram o menino chorava desesperadamente. Quando a mãe pegou e colocou ele no colo, lhe deu o peito, lhe deu o seio para ele mamar, você vai ver que ele calou completamente. Talvez as pessoas hoje estão desesperadas e nós, em vez de dar palavra, estamos a dar o que lhes cuia, o que lhes agrada. Poderíamos trazer de volta a palavra no púlpito. É bom que haja louvor, é bom que haja teatro, é bom que haja apresentações, mas nada disso pode sobrepor a palavra de Deus. Eu já preguei em alguns lugares que eu chego no culto 18 horas e vão me dar palavra 21 horas, 20 horas e tal, e alguém grita no meu ouvido: pastor, tem 15 minutos, pastor, tem 20 minutos. Mas nós tivemos 3 horas de show na igreja. 3 horas e que as pessoas dançaram, se alegraram, riram, mas no momento mais alto do culto, em que Deus poderia trazer uma palavra que vai gerar crescimento para nós. Simplesmente as pessoas não têm tempo, porque já não têm tempo, porque o tempo da palavra foi sobreposto com um monte de coisas. Por isso, nessa noite, ou nesse dia que você está ouvindo essa palavra, talvez seja dia, talvez seja noite, não importa a hora do dia, faça uma coisa: deseja a palavra ardentemente. Vamos buscar a palavra. Não existe nada que pode nos firmar na presença de Deus a não ser a palavra. Jesus venceu a tentação no deserto através da palavra. O diabo dizia: está escrito. Jesus dizia: também está escrito. Amados, milagres não firmam ninguém. A geração que mais milagres viu da parte de Deus é a geração que saiu do Egito em direção a Canaã terrestre. Sabe o que aconteceu? E a geração que mais murmurou contra Deus. Eles viram água sair da pedra, viram o mar se abrir, viram o maná, o marru caindo dos céus. Eles viram Deus fazendo coisas esplêndidas e extraordinárias. Mas foi a geração que reclamou de Deus, pensou em voltar para o Egito, construíram ídolos, porque muitas vezes os milagres nos fazem simplesmente esquecer a ação de Deus. Por isso a única coisa que nós temos que fazer é esse texto aqui, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2: desejai afetuosamente como menino novamente nascidos o leite racional não falsificado. Para que eu devo desejar o leite racional? Para que eu devo desejar a palavra de Deus? E ele vai dizer: para que por ele vá descrescendo.
Então que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos ser igual aos crentes de Bereia, que olham para a palavra com afinco, com desejo, que buscam a palavra dia e noite, que quando Paulo pregava, eles acompanhavam versículo por versículo naquilo que Paulo falava das Escrituras. Que nós sejamos crentes bereianos, não vamos comer qualquer coisa. Quando você é ignorante da palavra de Deus, você vai ser uma presa fácil na mão dos falsos profetas, na mão dos falsos pastores, na mão dos falsos obreiros, na mão dos falsos apóstolos, porque você não tem conhecimento da palavra. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E quando você tem a palavra de Deus, você vai repreender a Satanás e vai dizer, está escrito. Que Deus te abençoe e que essa palavra venha se firmar no teu coração. A única coisa que vai nos manter vivos na presença de Deus. Os milagres são importantes, pastor. São muito importantes para um ímpio crer no Deus que faz milagres. Mas a palavra, ela nos firma. A palavra nos amadurece. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E busque a palavra desesperadamente, como a corça suspira pelas águas. Bênção em nome de Jesus.